Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia. E hoje, desta feita, como você viu a temática aí, nós vamos falar sobre o segundo livro do Pentateuco Espírita. Lembrando que nós já falamos sobre o livro dos Espíritos, né? E também tem alguns vídeos já sobre o Espiritismo na playlist Espiritismo. Já falei inclusive sobre a reencarnação. Estou devendo alguns vídeos ainda, mas lá já tem uma quantidade de vídeo razoável assim sobre o espiritismo e a gente vai abordando gradativamente sobre a temática do espiritismo kardecista. Mas hoje nós vamos falar sobre o livro dos médiuns, né? Que nada mais é do que um guia para mediunidade, né? É um guia voltado para mediunidade. Então essa aqui minha versão é de 2015, né? É a versão do Salvador Gentili, também o Livro dos Espíritos, também é tradução do Salvador Gentili. Então, como eu já disse, o livro dos Médios é a segunda obra do Pentateuco Espírita, né? É uma obra espírita que faz parte desse Pentateuco, que são os 5 livros que são a base do espiritismo kardecista. Lembrando que a ideia de Pentateuco é porque nós temos um Pentateuco cristão, né? Escrito, o texto de Moisés, escrito por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, da mesma forma, nós temos também o Pentateuco Espírita. Eu já fiz também um vídeo sobre falando das 5 obras de forma sintética. Agora nós estamos falando de uma a uma, né? Então, quem escreveu o Livro dos Médiuns? A mesma pessoa que escreveu o Livro dos Espíritos, né? Que foi Allan Kardec, né? Que era um pedagogo e o seu nome, né? Pseudônimo era Allan Kardec, porém o seu nome era Hipólito Léon Denisarde Rivail. Então ele quem escreveu a partir da entrevista que ele fazia com os espíritos, né? E essa obra ela foi publicada em Paris, na França, né? Em janeiro de 1861. Ela contém 407 páginas, já incluindo, que inclusive no final nós temos aqui por temática, por exemplo, Espírito da Verdade, aí vai ter as páginas sobre isso, Espíritos. Toda vez que aparece a palavra Espírito, ele traz as páginas. Então, nós temos aqui como se fosse aquelas notazinhas de rodapé ou concordância cruzada, alguma coisa assim que a gente usa nas escrituras. Então, tem 407 páginas, né? E nós podemos dizer que ela tem mais precisamente 7 categorias de perguntas, né? São perguntas, assim como o Livro dos Espíritos, trabalha através de perguntas. O Livro dos Médiuns também, da mesma forma, vai abordar a questão das perguntas. Vou ler aqui uma pergunta. Não vou ler a resposta, mas vou ler só a pergunta para vocês terem uma noção. Por exemplo, por que o homem que tem um talento transcendente em uma existência não tem mais em uma existência seguinte? Quer dizer, a pessoa tem um talento, né? Aí quando desencarna, né? Que é quando a pessoa morre e desencarna, e depois reencarna novamente. Por que ele não tem as mesmas características, ou os mesmos talentos, ou os mesmos dons? Aí ele vai explicar aqui. Então, é trabalhado através de perguntas. E aqui nós temos 9 categorias, mais precisamente 9 categorias, que são perguntas agradáveis e perguntas desagradáveis, né? É o que vai conter. Nós temos perguntas sobre o futuro, perguntas sobre existências passadas e existências futuras, né? Perguntas sobre os interesses morais e materiais, perguntas sobre a situação dos espíritos, perguntas sobre a saúde, perguntas sobre invenções e descobertas, perguntas sobre tesouros ocultos e perguntas sobre outros mundos, né? Outros mundos. Essa é uma parte bem legal. Eu ainda vou gravar um vídeo também
sobre os outros mundos segundo o Espiritismo. Tem até um filme que é baseado numa obra, caso eu não esteja enganado, de Chico Xavier. Também vou gravar um vídeo sobre a biografia de Chico Xavier, que é O Nosso Lar. Recomendo você assistir esse filme, tem no YouTube, inclusive de graça, né? Então, o Livro dos Médiuns, além do Livro dos Espíritos e todos os outros, é uma obra básica do Espiritismo, né? E trata das manifestações espíritas e dos médiuns, né? Da mediunidade, né? Então, o que aborda o livro, né? A parte fenomênica dos espíritos, né? Tem até um filme que é aquele filme Ghost, que é um filme espírita. Se você não sabia, assiste aí que você vai ver a manifestação dos espíritos, né? Desencarnado. Então, caracteriza como uma ciência de observação, né? E isso cuida das relações entre o mundo corpóreo, né? As pessoas que estão encarnadas, e o mundo invisível, né? O mundo dos desencarnados, né? Ou o mundo espiritual. O livro, né? Ele é visto, como falei, as pessoas veem, os adeptos da fé, no caso do espiritismo kardecista, veem o livro como um manual, né? Um manual que é indispensável para todos aqueles que desejam participar das atividades mediúnicas, ou as pessoas que querem conhecer a natureza e como também os mecanismos da mediunidade. Então, nós podemos dizer que essa daqui isso é como as pessoas veem o livro, né? Aquelas pessoas que professam a fé. Para finalizar o vídeo, eu quero falar aqui a divisão do livro, como o livro está dividido, para que a gente finalize o vídeo, né? E aí abordamos o segundo livro, tem abordado o segundo livro do Pentateuco Espírita. O livro está dividido, mais precisamente, em duas partes. A primeira parte, ela vai trazer as noções preliminares, né? E aí ela vai abordar a existência dos espíritos. O que é isso, né? Ela vai explorar a natureza, como que é a natureza desses espíritos, né? Na segunda parte, ainda dentro da primeira parte do livro, vai abordar o maravilhoso e sobrenatural, né? Que vai distinguir entre os fenômenos naturais e os fenômenos sobrenaturais, né? Que existe dentro da compreensão religiosa. Depois, ainda na primeira parte do livro, ele vai abordar os métodos e o sistema, né? Então aborda métodos, né? E sistemas de comunicação, como se comunicar com o mundo invisível, né? Essa é a primeira parte do livro. Aí nós temos a segunda parte do livro, que vai tratar das manifestações espíritas, né? E então nessa segunda parte, ela vai tratar das ações dos espíritos sobre a matéria, né? Então vai discutir como é que os espíritos atuam na matéria. Depois, na segunda parte, vai tratar das manifestações físicas, né? Isso inclui as mesas girantes, né? Eu falei um pouquinho sobre isso, tem um vídeo aí sobre isso. As manifestações inteligentes, né? Dos espíritos, né? Se comunicando. E teoria das manifestações físicas, né? Que é o caso das mesas girantes. Eu não vou falar sobre elas, mas foi algo que aconteceu, que inclusive levou o professor, né, Hippolyte ou Allan Kardec a estudar o fenômeno, né? Ainda na segunda parte vai abordar a manifestação dos fenômenos visuais. Então nesse caso aí vai explorar como se dão esses fenômenos visuais e a transfiguração dentro das manifestações visuais. Depois, ainda na segunda parte, vai abordar o laboratório do mundo invisível. Então vai detalhar as atividades mediúnicas, como se dão essas atividades, e lugares assombrados, vai falar um pouquinho sobre lugares assombrados. E por fim, e aí a gente vai finalizar o vídeo, ele vai falar sobre a natureza das comunicações. Então vai analisar
diferentes formas de comunicações com o mundo dos espíritos, né? Todas as formas que são possíveis para que haja essa comunicação entre o mundo dos espíritos, né? Ou o mundo dos desencarnados, daqueles que deixaram o corpo ir e agora estão vivendo em um dos mundos. Daí a gente vai analisar depois, falar sobre os mundos, né? Bem interessante, mas recomendo você assistir o nosso Lar e você vai entender um pouquinho sobre isso. Goste, se você assistir agora, com essa compreensão, você vai entender que ali também se trata de um filme, né, espírita. E tem vários filmes espíritas. Recomendo também que você coloque aí no Google, né? Ou mesmo no YouTube aqui você coloca, vai ter algum canal que fala sobre isso. E você bota lá filmes espíritas. Ele vai trazer para você uma série de filmes espíritas. Você só dá uma olhada na sinopse para ver qual é a parte da religiosidade do espiritismo kardecista que está sendo abordado naquele filme. Então é isso, pessoal. Hoje nós falamos sobre esse segundo livro, né, do Pentateuco Espírita, que é o Livro dos Médiuns, que é o Manual da Mediunidade. E anteriormente nós tínhamos falado do Livro dos Espíritos, né, que é a primeira obra e a obra clássica do Espiritismo. Depois vai vir os outros livros. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o terceiro livro do Pentateuco Espírita, até completar os 5, e eu tenho mais 2 obras também que eu vou falar aqui para vocês, trazer para vocês conhecerem, e uma teologia sistemática do Espiritismo também. Eu tenho o volume 1, ainda pretendo comprar os outros 2 volumes, que é em 3 volumes, mas eu vou apresentar esse volume 1 e depois eu apresento os outros 2 volumes. Vamos tentar fazer essa sequência, apesar que eu estou estudando para gravar um vídeo sobre Joseph Smith Jr., né, que é o pai do mormonismo, ou da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é conhecido como mormon, né? Já falei também sobre os mormons no Livro dos Mormons, num dos vídeos aí. Depois vai na playlist aí Mormons e você vai ver esse vídeo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Estou preparando um cenário bem legal. Vou mudar o cenário, trazer uma iluminação legal também para melhorar. Mas, por enquanto, vamos trabalhando por aqui. O importante é transmitir o conteúdo para vocês do mundo religioso. Até o próximo vídeo.